essa é a nossa teleaula 3. E na teleaula de hoje nós temos um tema para trabalhar com você, assim como nas aulas anteriores. Vamos ver qual é o tema de hoje? Nosso tema hoje, metodologias em EAD e como estudar na educação à distância. E, nesse sentido, nós temos, além desse tema, nós estudamos também outros temas anteriormente, não foi isso, professor Janimar? Perfeito, já tivemos 2 aulas, essa é a nossa terceira teleaula, né? E aí a gente já trabalhou 2 semanas, e semana passada nós trabalhamos com outra temática voltada para a ambientação em EAD. Isso, agora nós vamos ver então quais são os objetivos dessa teleaula 3 que nós trazemos como tema para você, as metodologias e sobre estudar na educação à distância. Os objetivos dessa aula são identificar alguns tipos de metodologias em EAD, reconhecer a importância das tecnologias da informação e da comunicação para as metodologias de educação à distância. Identificar os princípios que fundamentam a educação à distância e mencionar as redes sociais e as netiquetas. Então, esses são os objetivos dessa teleaula que nós trazemos como tema as metodologias em EAD e como estudar na educação à distância. Mas você, olha só o que nós temos aqui nesse tema. Acompanha aqui na tela. Você lembra o que estudamos na teleaula 2? Professor Janimar, lembra, professor? Não fale agora. A gente deixa sempre um suspense para ver se você consegue resgatar na sua memória o tema que nós estudamos. Por quê? Porque as teleaulas, elas têm uma continuidade. Então, na teleaula 1, você estudou sobre concepções de educação à distância e a legislação que é pertinente à educação à distância. Na teleaula 2, professor Janimar, já deu para fazer uma memorizada aí? É o tempo suficiente para os nossos alunos. Já, deixa eu ver se temos... Os nossos tutores estão todos entrando no chat, né, pontificando. Ainda não houve menção dos nossos alunos a esse respeito. Mas na aula 2 nós trabalhamos um pouquinho do ambiente virtual em si, né? Então, muitos alunos ainda não tinham acesso na semana passada e a gente espera que vocês já teve esse acesso e teve essa curiosidade. Aluno EAD tem que ser proativo, tem que ter a curiosidade, futricar no nosso ambiente virtual. E lá nós trabalhamos na aula passada as ferramentas do nosso ambiente virtual. O fórum, o chat, questionário, o diálogo. Então, esperamos que vocês já tenham usado, já tenham futricado, vamos dizer assim, no nosso ambiente virtual, para conhecer, para ambientar mesmo. A disciplina é isso, para vocês ambientar, para conhecer todas aquelas ferramentas, saber como que mexe com ela. Primeira semana sempre dá um trabalhinho, fica uma dúvida. Às vezes um colega do lado já dominou o ambiente, consulte ele, consulte o tutor, tá bom? Entre no ambiente e sinta à vontade. Sinta à vontade. Então, você que já teve acesso, né, e pôde, então, conhecer o nosso ambiente, na teleaula 2, nós abordamos justamente isso. O que é um ambiente virtual de aprendizagem, as suas ferramentas e a finalidade de cada uma delas. Então, como o professor bem lembrou, nós vimos aí o fórum, a tarefa, o diálogo, o questionário, o chat, que são ferramentas muito importantes em um ambiente virtual de aprendizagem. Além disso, nós só conseguimos ter esse acesso a essa sala de aula virtual por meio da internet, que é o que nós vamos ver agora. O que é a internet? A internet, ela deixou de ser um meio utilizado somente para buscas. É uma rede gigantesca de computadores que se comunicam em todo o mundo, carregada de uma enorme variedade de informações e que permite a comunicação, olha só como é importante, por correio eletrônico e serviços como comunicação instantânea, chat e compartilhamento de arquivos. Então, a internet, ela é fundamental
para que nós tenhamos o acesso a esse mundo virtual, a essas salas de aulas virtuais, a um ambiente virtual de aprendizagem. Por meio da internet, você tem acesso a várias informações e é necessário que com essas informações você tenha uma certa administração. Mas nós trouxemos um gráfico para você que fala a respeito da utilização da internet e onde ela é mais utilizada. Então nós vamos olhar esse gráfico e depois o professor Janimar vai comentar junto com a gente o que quer dizer esse gráfico aí. Vamos olhar aqui um pouquinho. Usuários da internet no Brasil. Essa fonte aqui, ela é de Pinho e Moraes, que foi adaptada, né, do Comitê Brasileiro de Internet. Então nós temos, olha só aqui na base, comunicação com 97%, informação e serviços com 87%, lazer também com 87%, educação com 66% e serviços financeiros com 17%. Você pode observar que em disparado nós temos aqui comunicação e aqui tem um empate, né? Observe bem a educação, que está com 66%, e os serviços financeiros. Professor Janimar, o que esse gráfico, né, tem a nos dizer em relação a esses índices de uso da internet no Brasil? A pesquisa consultou, né, quem usa a internet, né, e qual é a finalidade, qual a sua finalidade quando você usa a internet. E a gente vê que 97% das pessoas, 97% dos que foram entrevistados usam a internet para realizar comunicação. Então, eles usam a comunicação, o nosso mais comum, mais conhecido, né, o e-mail, desculpa. O e-mail é um meio de comunicação. Para 87% desses entrevistados, é informação em serviços, né? Então, prestar serviços, para informação, para ler um jornal, para... Outros 87% para lazer, né? Para jogos, para redes sociais. Então, usa a internet para quê? Para alguma atividades assim. Educação, né? Então, para aprimorar o conhecimento, receber novas informações, para 66%. E serviços financeiros, somente 17% dos usuários da rede no Brasil usam a internet para serviços financeiros. Ainda tem muita gente que tem dúvida, né? Hoje em dia tem os bancos virtuais, as corretoras online, vocês são de finanças, vocês têm que saber disso também, né? Que vocês podem indicar as pessoas na hora de fazer qual é a melhor aplicação, é uma poupança, é um consórcio, é um título, uma carta de crédito, é um título do Tesouro Nacional. Mas se for fazer esse tipo de investimento, muitos desses investimentos são feitos através da rede mundial de computadores, da internet. Mas só que a gente percebe que nem todos ainda têm essa habilidade. E isso mostra um lado positivo, né? Observe que nós temos um campo para atuar, né? Então tem um campo aí de crescimento muito grande nos próximos... Ainda mais da vida hoje em dia é tudo online, né? A crise que o país está vivendo hoje é uma ótima oportunidade para quem... Os alunos vão ver lá na frente que às vezes, por exemplo, fazer uma aplicação na poupança hoje não compensa, né? Então tem outras que rendem mais. Vocês vão verificar isso ao longo do curso. Vão ter os professores formados na área de economia, vão trabalhar tudo isso com vocês. Vocês vão ver que tem algo que rende mais, mas às vezes para fazer esse algo a mais você tem que usar através da rede mundial, bolsa, tesouro direto, aí você vai fazer através da internet. Exatamente. E aí é um campo para vocês atuar. Observe que somente 17% utiliza. E eu tenho certeza que isso em Rondônia ainda é um índice ainda bem menor. Isso mesmo. Então, como você pode observar, um índice que chama a nossa atenção é voltado para a educação, com 66% de usuários que acessam a rede mundial de computadores com a finalidade formativa. A educação, ela tem se tornado uma estratégia para que você possa adquirir, né, um conhecimento a mais e também para o acesso ao mundo do trabalho. Em relação à rede mundial de computadores, nós observamos que a educação à distância, ela traz alguns tipos de metodologias. Então, são esses tipos que nós vamos verificar agora. Por exemplo, tipos de metodologias em EAD.
O uso das tecnologias da informação e da comunicação, também chamadas de TICs, para o ensino, caracteriza a mediação, observe que nós já comentamos a respeito disso, didático-pedagógica que orienta os processos de ensino-aprendizagem. Nessa modalidade, as tecnologias podem aparecer mais ou menos, dependendo da metodologia que vai ser empregada. Então, o que nós temos aqui? Dependendo do tipo de tecnologia que você utiliza, você vai ter um tipo de metodologia, ou seja, aquilo que é mais ou menos aplicado, dependendo do projeto do curso, dependendo da concepção pedagógica. Professor, quer falar alguma coisa? Ah, não, só para trazer um lembrete que hoje em dia a tecnologia é tão vasta, né, tão ampla, que o Hélio do Polo de Ouro Preto informou que, por exemplo, muitas pessoas usam os aplicativos nos smartphones, né, para fazer essas comunicações, essas transações financeiras, comerciais, né? Então, obrigado, pessoal de Ouro Preto aí, pela participação. É verdade. Hoje os aplicativos dos bancos, mesmo, muita gente hoje só vai no banco, no caixa eletrônico, só para sacar dinheiro, porque ele faz ali movimentação, transferência, pagamento. Hoje quase ninguém mais, assim, futuramente, então, esses caixas eletrônicos vão ser só para sacar mesmo o dinheiro. Porque essas outras movimentações todos já fazem nos seus smartphones, no seu tablet, em casa mesmo, bem tranquilo. É o que nós chamamos, né, em outra área, eu acho que vocês vão ver mais para frente, o e-commerce, né, que é o comércio eletrônico que é feito por meio da rede mundial de computadores. Então, dependendo de como essas tecnologias são empregadas, é que nós temos um tipo de metodologia, uns com mais ênfase no aluno, outros com menos ênfase. Nesse tipo de metodologia que nós vamos ver aqui agora, nós temos aqui algumas noções, né? Dependendo da forma como essas tecnologias são utilizadas para ensinar e aprender, é que podemos identificar sua metodologia. Então, há uma caracterização. Quando nos referimos aos estudos, a metodologia representa os processos, as técnicas, as maneiras que utilizamos para poder aprender. Isso falando em educação à distância. Então, você conhece algumas metodologias, sabe como é que funciona? Nós temos então um vídeo para trazer para vocês a respeito disso. Vamos ver? Olá! Acho que você já ouviu várias vezes os professores, colegas de turma ou até mesmo no trabalho a palavra metodologia. Mas já parou para pensar no conceito dessa palavra? De modo geral, podemos dizer que é um caminho que percorremos até um determinado ponto ou lugar. Por outro lado, quando nos referimos aos estudos, a metodologia representa os processos, as técnicas, as maneiras que utilizamos para poder aprender. É nesse sentido que algumas formas de ensino à distância estão mais centralizadas nas TICs, tecnologias da informação e comunicação, e outras menos, buscando dar atenção ao sujeito que aprende. Agora você já sabe, metodologia nada mais é do que a maneira, o jeito que se escolhe para chegar a um determinado objetivo. Tchau e até a próxima. Você observou nesse vídeo que nós utilizamos que a metodologia ela é um caminho, né, para que você possa chegar a algum lugar. As tecnologias elas também são empregadas na educação à distância com esse objetivo de fazer com que você possa conseguir chegar até o final, até a conclusão do seu curso. Então, como nós comentamos aqui anteriormente, dependendo de como essas tecnologias são utilizadas e dependendo, né, de mais ou menos intensidade, você vai ter um tipo de metodologia, quer dizer, um tipo de caminho, um tipo de percurso formativo. Nós temos então para você 3 tipos. Vamos acompanhar. A chamada metodologia e-learning, que é um ensino eletrônico. O estudante não tem contato físico com tutores e colegas. É uma forma de estudar em que ele conta com o auxílio predominante das tecnologias. Então, observe que as tecnologias têm um uso predominante, usada predominantemente para cursos livres. Então, quando você tem
essa metodologia? Diga, professor Johnimar. Essa metodologia, nossos alunos, para quem tem interesse, por exemplo, tem muitas instituições de ensino superior, as instituições americanas, MIT e tal, Coursera, que oferece cursos. Você tem um domínio em inglês bacana, então oferece os cursos desses, né, que você pode fazer cursos então de universidades americanas aqui aí na sua casa, tranquilamente, e é dessa forma. Você não vai ter contato com seus colegas, porque vai ter um colega seu que vai estar na China, o outro vai estar lá na Europa, o outro está lá nos Estados Unidos, e você não vai ter um contato, né, então é totalmente à distância, totalmente online. E são utilizados sempre para cursos de formação rápida, por isso que são caracterizados como cursos livres. Ou seja, você tem cursos de aproximadamente 15 horas, 20 horas, 40 horas, só mesmo com o objetivo de uma atualização ou aquisição de conhecimento em determinada área. Se tem reconhecimento enquanto uma certificação diante de instituições com o objetivo de, por exemplo, empregatício, aí já não é garantia, né? Porque são cursos livres, então ele não tem o mesmo peso que tem um curso técnico, por exemplo, como esse que você está cursando. Geralmente são cursos que são empregados em meios corporativos ou, como o professor Johnimar bem citou, né, que são cursos já mais independentes, às vezes você quer fazer um intercâmbio, então isso é possível. No Brasil nós já temos empresas que trabalham só com esse tipo de curso. Por quê? Porque há um público também que necessita e busca muito esse tipo de informação. E além do e-learning, né, que nós citamos aqui, nós temos um outro tipo. Vamos conhecer? Nós chamamos de semipresencial, que é a mediação realizada pelos meios eletrônicos, combinada com momentos presenciais. Esses momentos presenciais são utilizados para atendimento de estudantes com tutores, para aulas televisionadas, para trabalhos de campo ou visitas técnicas, dependendo da instituição, da estrutura e do projeto do curso. Então, este é o sistema, né, semipresencial, também conhecido como B-Learning, né? Então, bimodal. Você tem as duas modalidades. Você tem uma carga horária que ela é, às vezes, 50% presencial e 50% à distância. Então, você combina essas duas formas nesse tipo de metodologia, né? Presencial e à distância. Por isso que ela é chamada de semipresencial. Você pode ter contato com tutores, você pode ter visitas técnicas, você pode ter um encontro presencial para uma formação, uma avaliação e sempre uma carga horária mais compatível. Pode também usar vídeos, né, ser uma aula televisionada, mas não é um curso à distância como o nosso. Então, a carga horária à distância, ela é sempre maior, que é o caso do curso técnico que você faz aqui no Instituto Federal de Rondônia, correto? E, além desse semipresencial e do e-learning, nós temos um outro tipo de metodologia. Vamos lá. Que é o chamado sistema de tutoria. Combina, então, as tecnologias da informação e da comunicação com o acompanhamento de tutores e com momentos presenciais, utilizado especialmente para obtenção de certificação. Isso daqui é muito importante, né? A questão que nós colocamos para você da certificação. O e-learning, ele é caracterizado por cursos livres, então ele oferece uma certificação em nível de participação, mas não garante a você uma proficiência naquele curso, diferente de um curso técnico como este que você está fazendo na modalidade presencial, que você tem uma legislação, você tem um projeto de curso, você tem tutores, e aqui nós já falamos, né, professor, a respeito da importância dos tutores nesse acompanhamento,
para que a gente tenha também a questão das avaliações, né, da participação dos alunos. Como é que isso acontece verificando hoje? a evasão, ligando, entrando em contato, né? Porque aquele e-learning não tem como você verificar isso, né? Não. Você não tem essa resposta. Então, os nossos tutores têm essa importância. É o nosso professor em sala, né? Que faz o nosso papel lá presente. Exatamente. Então, qualquer dúvida, problema que você tiver, dá uma conversada com ele, né? Conversa, comunica, e aí ele vai usar as tecnologias da informação e da comunicação para fazer essa ponte do que você precisa e dar continuidade ao seu curso, para que você não caia, né, naquele índice da evasão, né, professor? Nem pensar. Não vai existir isso no nosso curso. Exatamente. Então, você sabe qual é a importância, vamos ver, nossa pergunta aqui. Qual a importância das tecnologias da informação e da comunicação para a educação à distância? Você sabe qual é essa importância? Né? Qual é o peso dessas TICs em um curso EAD? Você lembra que na primeira aula sobre as concepções de educação à distância, nós passamos a uma certa evolução, né? Uns períodos. Lembra lá, né, professor Junimar? Rádio, impresso, correspondência, TV, a rede mundial. E hoje, será que essas tecnologias elas são muito importantes ou são pouco importantes? Será que os nossos alunos já verificaram essa importância, né, dar aquela ou não? pensada? Com certeza, todas essas ferramentas hoje em dia são de suma importância, né? E a rede mundial, ela consegue, vamos dizer assim, condensar, concentrar todas essas outras em um único formato. Então você tem hoje na rede mundial, você tem as rádios, você tem as TVs, né? Você tem o texto, né? Então facilita por isso hoje a internet, porque condensa o rádio, a TV, como é que chamava? O Instituto Universal Brasileiro, condensa ele todo em uma única plataforma. É muito importante, então, esse suporte, né, que as tecnologias da informação e da comunicação nos oferecem em um curso à distância. Além disso, né, o que as tecnologias da informação e da comunicação vão promover naquele estudante, lembra, né? O professor Janimar comentou a diferença entre aluno e estudante. Então, eles vão promover em você, que é um estudante de educação à distância, alguns princípios que fundamentam esse tipo de modalidade de educação, de modalidade de ensino. Vamos ver quais são, né, esses princípios que fundamentam, então, essa atuação. Ensinar e aprender com autonomia. Comunicar-se em tempos e espaços diversos, né? E construir e conhecer outras linguagens. Ensinar e aprender com autonomia foi um dos princípios que nós trabalhamos, lembra? Anteriormente. Comunicar-se em tempos e espaços diversos e construir e conhecer outras linguagens. Essas são habilidades que você vai adquirindo e construindo com o passar do tempo. Mas toda essa autonomia, toda essa liberdade que a Rede Mundial de Computadores te dá, ela requer de você, além da autonomia, ela requer também um certo tipo de comportamento, né? E aí nós perguntamos a você, olha aqui na tela que interessante essa pergunta: como estudar na educação à distância? Você sabe como estudar na educação à distância? Sabe, professor? Um pouquinho. Estou em processo de aprendizado ainda, mas... Nós todos, né? Um pouquinho só. Mas lembramos, acho, na primeira aula, né? Hoje, nesse momento, você é o nosso aluno, porque está recebendo essa informação. Mas a partir do momento que você sai dessa sala, você tem que tornar-se um estudante. Estudante é aquele que produz o seu conhecimento, que busca o seu conhecimento. E um aluno em EAD, ele tem que ser ainda mais esse estudante, porque você vai ter que ter aquela autonomia que a professora mencionou agora, né? Porque
né, entre aspas, né, de buscar, de correr atrás desse conhecimento, porque você vai estar em alguns momentos, em boa parte desses tempos, a sós, né? Então, é esse o momento que você aprende, o aprendizado é seu, é nesse momento, é conquistado por você. E para que você não se sinta, né, para que você não tenha essa impressão de que está só, é necessário que você, então, interaja, né, que você busque, que você tenha esse tipo de organização, que é o que nós vamos falar agora, sobre essa organização. Organizando o tempo de aprendizagem. Na educação à distância, não temos a presença física do professor durante 4 horas diárias dos dias úteis. Então, para que você possa aproveitar bem os seus estudos na EAD, é necessário que se organize definindo um horário para ler, pesquisar, realizar as atividades e acessar o ambiente virtual de aprendizagem. Não é isso, professor? O que os nossos coordenadores, tutores acham disso daí? Tá certo ou tá errado? Eu acho que todos, né? Acho, não tenho certeza, todos concordam com isso. A gente, se você for possível, se você tiver essa habilidade, construa uma planilha. Hoje em dia todo mundo usa smartphones, tem um calendário, né? Faz uma agenda, coloca assim, porque você tem a aula hoje, quinta-feira, a próxima aula só na sexta que vem. Por enquanto, né, assim, o curso, né, a nossa disciplina está iniciando o curso, então tá tranquilo, mas com o andar do curso vão vir as disciplinas que vão exigir de você um pouquinho mais de bagagem de leitura, que vão exigir de vocês um pouquinho mais de treinamento em casa mesmo. Vocês vão pegar disciplinas que vão exigir isso de vocês, mercado de capitais, disciplinas que vão precisar que vocês tenham todo um conhecimento teórico para preparar para chegar na aula e na prova final, né? E dar conta. Então, assim, sugestão, né? Construa uma planilha eletrônica, ou um smartphone, ou uma folha de caderno. Antigamente, muita gente construía e colocava na geladeira lá, ó. Segunda-feira à noite, 2 horas de leitura. Terça-feira, né, à tarde, né? Terça-feira à tarde, eu tenho folga no trabalho, ou não estou trabalhando. Vai na biblioteca. 2 horas, biblioteca da escola, biblioteca da instituição de ensino, de alguma faculdade que tem aí perto, entendeu? Então, vá organizando seu tempo, planeja seu tempo, né? Assim você consegue distribuir, consegue fazer suas atividades e vai ser um aluno muito mais organizado, mais preparado. Quem faz isso na hora do mercado de trabalho vai ver o planejamento, né, que a pessoa exerce, vai ser muito metódico. Isso mesmo. Então, além dessa organização do seu tempo, é necessário que você também construa nesse percurso três princípios fundamentais. Quais são eles? São esses aqui, olha. Autonomia, cooperação e interação. Eles te promovem metodologias colaborativas e participativas em comunidades virtuais de aprendizagem. Então, esses aqui são os princípios fundamentais da educação à distância. E você pode, além dessa agenda, para organizar o seu tempo, você pode também criar comunidades virtuais de aprendizagem ou participar delas. Vamos ver então o que são essas comunidades virtuais de aprendizagem? Viver socialmente é uma necessidade do ser humano já percebida desde os primórdios. Estar na companhia de outras pessoas era uma questão de sobrevivência. E atualmente essa relação com o outro ainda é a base do que chamamos de viver em sociedade. Mas o que mudou? Digamos que a necessidade do convívio com o outro continua, mas atualmente, além das comunidades tradicionais como família, amigos, escolas, igrejas, criamos também comunidades virtuais, a fim de trocarmos informações e nos comunicarmos. Calma, você percebeu que eu utilizei 2 termos aqui, comunidade e sociedade. Sabia que eles são diferentes? Comunidade está ligada à afetividade, relações locais e interação entre o grupo. Seria o sentimento de pertencimento, identificação, onde estão os nossos semelhantes, aqueles que compartilham das mesmas ideias. Já a sociedade não necessita de toda essa cumplicidade, que os envolvidos concordem com todas as ideias.
Ferdinand Tones conceitua a sociedade como um grupo humano que vive lado a lado, de modo pacífico, mas seus componentes não estão ligados totalmente. E para falarmos sobre comunidade nos dias de hoje, temos de lembrar das comunidades virtuais de aprendizagem, tão utilizadas atualmente. Mas como elas surgiram? São mesmo importantes para quem estuda? O ambiente virtual de aprendizagem ele tem como necessidade a possibilitar a interação. Portanto, ele surgiu dessa necessidade. O fato das pessoas começarem a utilizar a internet, você troca e-mail, você acessa a página, você lê conteúdos na web, você começa a perceber também a necessidade de trocar informações. Então, lá nesse ambiente, esses ambientes que são desenvolvidos, eles vão possibilitar você conversar com pessoas que você não conhece, mas que têm uma experiência, uma vivência diferente, e a partir daí você consegue discutir assuntos do seu interesse. Existem comunidades não só para o ensino de uma disciplina específica, mas comunidades também de interesses comuns. As pessoas se reúnem para discutir sobre determinados assuntos. Para a educação, eu acredito que o fundamental é você possibilitar que o aluno tenha um local para expor a sua ideia, para tirar dúvidas, e não só dúvidas com professores, dúvidas com outros alunos também. Os alunos estão ali para trabalhar de forma colaborativa. A educação à distância ela favorece isso, a autonomia, você trabalha de forma colaborativa. E os ambientes virtuais, ele é um mecanismo que possibilita isso. É ali dentro que você consegue procurar outros alunos, consegue deixar uma dúvida e ser respondida, seja pelo seu tutor, seja por um outro colega da sua sala ou de outra localidade. Então a ideia dessa colaboração é não ter barreiras físicas, ou seja, geográficas. Você tem essa possibilidade de forma ilimitada. Todas essas ferramentas servem para melhorar o processo do ensino-aprendizagem. Você, como um bom estudante, deve aproveitar da tecnologia e fazer com que os estudos fiquem sempre muito mais agradáveis. Tchau e até a próxima. A Ariadne tá com sorriso Então, positivo. viu como é que é? Você pode utilizar essa tecnologia para tornar o seu estudo mais agradável, né? Utilizar toda essa infinidade de tecnologia e construir a sua autonomia, a cooperação e a interação para o quê? Com o objetivo da educação, com o objetivo da sua formação. Então, nós deixamos para você aí no slide, para que você possa, então, dar uma revisada na interação, na cooperação e na interação. Você vai lá dar uma olhadinha nas finalidades, na descrição, na definição. E agora nós vamos, então, colocar para você esse slide sobre esses princípios. Nós temos aqui, então, os princípios de autonomia, mais uma vez, cooperação e interação. Nós vimos anteriormente que eles trazem metodologias mais colaborativas e você viu aí as redes sociais ou as comunidades virtuais de aprendizagem. Esses princípios, eles servem tanto para as comunidades virtuais de aprendizagem, como para o ambiente virtual e também para as redes sociais. Então, no final desse vídeo, você observou, né? Você pode utilizar as redes sociais, essas ferramentas, essas tecnologias para tornar o seu estudo mais agradável. Então, faça esse acesso, né? Construa sua autonomia, construa essa cooperação e essa interação que você vai ter sucesso no curso. Não é isso, professor Jonimar? Perfeito. Nosso aluno EAD, ele tem que ser um aluno autônomo, interativo, comunicativo, Cooperativo, colaborativo, tudo mais terminado em tivo. Ou seja, se você conseguir, né, juntar o significado de todas as palavras durante o curso, tenho certeza vai terminar esse curso muito bem preparado, vai entrar no mercado de trabalho também, se já está, vai ampliar o seu conhecimento, as suas opções de informação, de comunicação, de realização de algum trabalho. Vocês vão ver. Se você tem esses princípios ou está em construção, você vai poder utilizar com liberdade as redes sociais. O que são essas redes sociais? Vamos lá. Elas são canais de relacionamento pessoal que a internet oferece para que as pessoas possam criar páginas pessoais e perfis de usuário. Elas permitem ainda os relacionamentos com familiares, colegas, outras pessoas em lugares físicos diferentes. Isto quer dizer que podemos nos relacionar
virtualmente por meio das redes sociais, que nós já citamos aí, por exemplo, o bendito WhatsApp, né? Então, nós falamos da importância das tecnologias, da informação e da comunicação. Nós falamos desses princípios que fundamentam a educação à distância, que é a autonomia, a interação, a cooperação. Nós falamos para você que elas promovem metodologias mais participativas e que essas metodologias participativas de um sujeito que é autônomo, ela te dá essa condição de participar das redes sociais. Mas devido a essa gigantesca, né, possibilidade e liberdade, entre aspas, nós queremos deixar para você uma coisa que é muito importante em educação à distância, que são as netiquetas. Não, e sem lembrar que use as ferramentas para o aprendizado e tudo, mas tem que saber usar, né? Então, por exemplo, durante a aula, durante uma comunicação teórica, que você está pegando aquele conhecimento, aquela informação, você ficar lá no WhatsApp não vai ficar legal. Então, participe da aula também, deixe o celular guardado um pouquinho e use depois em outros momentos, você vai poder usar essa ferramenta tranquilamente. Exatamente, esse lembrete é muito importante. Então vamos ver o que são essas netiquetas. Nós queremos deixar essa recomendação para você, tá certo? As netiquetas, elas são regras de etiqueta no meio eletrônico ou virtual, quer dizer, na internet. É uma referência às normas de conduta e de convivência social. Então, assim como nós temos, né, as convivências, a convivência física, nós temos também uma convivência virtual. Nesse mundo virtual, as palavras elas ganham um certo peso, né? Tem uma diferença entre nós nos comunicarmos presencialmente e nos comunicarmos virtualmente. E as netiquetas, elas nos orientam nesse trato com as pessoas para que a gente não cometa algumas equívocos, penalidades, comportamentos inadequados. Uma boa lembrança disso é o cyberbullying, né, professor? Que existe o bullying e o cyberbullying, que é um tipo já está sendo tratado como um crime virtual, por conta dessa falta, né, do trato adequado no mundo virtual. Eu tenho certeza que nossos alunos lembrou. Recentemente agora tem um caso de uma atriz global, né, que foi xingamentos raciais, e já encontraram os 70 perfis que fizeram esses xingamentos raciais, e agora essas pessoas vão ser localizadas, encontradas e vão responder criminalmente. Exatamente. E às vezes entrou na onda dos demais, numa brincadeira ali, e fez uma piadinha ou compartilhou uma piadinha, e agora vai ser responsabilizado criminalmente, e às vezes mas eu não fiz isso, nem lembra que às vezes curtiu, compartilhou. Então esse cuidado, né, de curtir tudo que você vê na sua frente, você vai só clicando curtir, ver que você está curtindo ali, ver que você está compartilhando. Isso é muito, muito sério hoje em dia. Exatamente. Então olha só, nós temos que ter cuidado com as palavras, utilizar uma linguagem adequada, buscar ser cordial e principalmente ético, né? O que é um ser ético? É aquela pessoa que respeita o outro, né? Basicamente é isso. Então, esse tipo de lembrança que o professor Jonimar fez é uma coisa que nós devemos nos alertar para isso. Então, você tem que procurar ser cordial, né? Utilizar uma linguagem adequada, ter esse cuidado de não compartilhar nem curtir, né, coisas que você não sabe exatamente o que é. Hoje, havia uma entrevista de pessoas que estavam compartilhando fotos eróticas por meio do celular, né, em grupos, na rede. Quem compartilhava mais, enfim, esse tipo de comportamento não é um comportamento adequado. E alguns crimes no Brasil já estão caindo, né, no Código Penal brasileiro. Exatamente, né? Estão sendo, né, categorizados, tipificados
nesse nível aí do mundo virtual, não é isso, professor? É porque a legislação, ela é flexível mesmo, né? Vai acompanhando a evolução da sociedade, né? Então, há 10, 15 anos atrás não existia essas redes sociais, então não existia essa legislação. Então, por isso que muita gente fala, não, esse não é criminalizado. Não é porque não existia mesmo. Inclusive, não existia o Facebook há 10 anos. Exato. Então, a partir do momento que cria, aí as pessoas começam a abusar e aí começa a haver esses crimes, aí vem a legislação. E hoje já existe a legislação, foi criada e eu acho que ela está sendo agora melhorada, porque criou-se, né, mas aí ampliou-se as redes sociais. Quando criou a legislação, acho que nem existiam os aplicativos, né? Agora já tem os aplicativos, que já é outro tipo de comunicação dentro da internet, e aí também já está sendo tipificado. Então é só esse cuidado mesmo de você usar com cautela, saiba usar, né? Não, nada. E tudo que usa demais, né? Até água demais, afoga, morre. É tudo com moderação, né? Então, o resumo da nossa aula hoje. Você teve a oportunidade de conhecer 3 princípios fundamentais. Lembra quais foram eles? Quais foram esses princípios? Vamos lá, faça um esforço aí, a gente repete aqui, é o quê? Autonomia, cooperação e interação. Então, você teve a oportunidade de conhecer esses princípios. Retornando. Para um estudante ser o quê? Bem-sucedido na educação. Aprender um pouco sobre as redes sociais, que foi o que nós acabamos de comentar, e as netiquetas, que são muito importantes para a nossa convivência virtual. O cuidado que necessitamos ter para uma vida social digital livre de qualquer mal entendido. Esse é o nosso resumo e aqui nós temos para você uma atividade de sala, né, que você vai verificar aí com o seu tutor. Normalmente nós recomendamos o quê? Organize a turma, né, em duplas, em trios, em grupos, né, faça atividade, mande a sua contribuição para cá, né, professor? Sua colaboração, a gente... Mande sua dúvida, né? Assim como os alunos também de Ouro Preto encaminharam uma dúvida, os alunos de Ouro Preto perguntam: e aquela invasão de e-mail por parte dos Estados Unidos no Brasil? Entra nesse contexto? Entra nesse contexto, mas aí já é legislação internacional, né? Porque aqui a legislação interna do Brasil com seus cidadãos é uma, e quando é entre duas nações diferentes é uma legislação internacional. E aí eu não sei responder agora o que foi acordado, o que foi feito. Eu lembro que os Estados Unidos pediu desculpa, essas coisas, né? Os e-mails brasileiros pediram desculpa. Aí o governo brasileiro, não sei se aceitou o que foi feito. Eu lembro que na época até a presidente nem foi nos Estados Unidos, né? Que ela ia fazer uma visita, não foi e tal. Eu não sei o final da história, o que se deu, se ainda está em investigação para descobrir o culpado, o que deu. Mas nesse caso já é uma legislação, mas já é legislação internacional, quando um país invade outro, seja no seu espaço aéreo, seja no seu meios eletrônicos, né? Então já é uma legislação internacional. É diferente, já é um outro tipo de crime. É crime na rede, né? Mas já é um crime diferente, né? Então, mas aí já é briga de países, pode gerar até uma guerra, né? Mas o Brasil é um país pacífico, né? Os Estados Unidos normalmente sempre foi um parceiro comercial do Brasil, e tem essa relação às vezes de dependência que o Brasil ainda tem, seja tecnologicamente, né? E aí às vezes não tem um peito maior, né? Vamos dizer assim, para chegar e impor alguma coisa lá. Nós agradecemos. Mas é muito importante essa dúvida, né? É muito importante, nós agradecemos essa participação. Nós deixamos então a atividade para você e daqui a pouco a gente volta com a sua colaboração. Sejam bem-vindos mais uma vez com a professora Sara, né? E eu, professor Lilo.
para a gente fazer aquela interatividade no final da aula, depois da apresentação da professora Ariadne, que foi muito boa. Acho que espero que vocês tenham elucidado bastante esses novos mecanismos que estão sendo apresentados, as novas metodologias que existem na EAD. E hoje, nesse espaço que a gente vai abrir agora, a gente vai comentar, né, tudo que foi falado, a gente vai fazer as nossas atividades, responder nossas atividades. E vou passar a palavra para a professora Sara, que ela tem algumas mensagens, né, professora? Hoje nós tivemos um pequeno problema no chat com os tutores, mas eu espero que na próxima aula já esteja resolvido e na medida do possível vocês podem ir mandando, né, entrando em contato com o coordenador de polo e mandando as mensagens aqui pelo nosso aplicativo. Uma coisa que eu quero que vocês percebam e tenham muito bem claro isso, é que a disciplina de ambientação para EAD, por que ela foi escolhida separadamente, né, em relação às outras disciplinas que estão por vir, que serão em conjunto? Porque o aluno ele precisa de um tempo para se ambientalizar. Ele precisa saber aonde ele chegou, como que é a forma de interatividade nesse novo espaço que ele ainda não conhece, quem são as pessoas que ele vai se relacionar, né? Ele tem o tutor presencial que acompanha na sala de aula, mas é só essa figura? Quem mais faz parte do processo? Então, ele precisa conhecer aí o coordenador de polo, ele precisa saber que existe uma coordenação de curso por trás disso. Tudo que vocês estão vendo na tela, né, tem uma grande equipe por trás, né, que envolve supervisão pedagógica, coordenação de tutores, para que essa dinâmica aconteça da melhor forma possível e na melhor qualidade possível a vocês. Então, é preciso desse tempo separado para que o aluno ele tenha consciência do espaço que ele está, né? Ele sempre foi acostumado naquele formato presencial, professor e aluno estando juntos no mesmo espaço físico e no mesmo horário, e agora ele tem um novo espaço e ele precisa se adequar a esse novo formato, a essa nova forma, né, de aprender, né? Assim como vocês precisam de um tempo para se adequar a aprender nesse novo formato, os professores também, eles passam por uma capacitação que exige. O professor hoje não é mais aquele professor tradicional lá que está com giz, com a lousa na mão, passando várias linhas, né? E você ali copiando. Então, existe um novo papel, existe um novo perfil. E esse novo perfil é o que a gente espera que você alcance ao final dessa disciplina. Mas vamos lá, as perguntas e, consequentemente, as respostas da nossa atividade de sala. Só um adendo aí, né, professora? Eu também dou aula no presencial, a gente anota coisas no quadro e no final o aluno tira aquela foto. Quer dizer, todo o nosso trabalho foi... Mas a tecnologia está aí, né? Não tem tem vários meios de comunicação, a professora falou, então mesmo a gente está sem ambiente aí, vocês podem estar falando com o tutor e o tutor está passando para a gente, né, via WhatsApp, tem outras ferramentas aí que a gente pode estar tirando dúvida de vocês. E uma outra interação, uma outra adenda que eu queria colocar, vindo para cá, eu vim de táxi hoje, e a taxista, uma mulher inclusive, ela fazia EAD e no IFE, professor. Ela estudava aqui, né? E ela falou, nossa, eu só tenho que tomar cuidado com as atividades, que sempre eu deixo para a última hora. Ela falou desse jeito. Realmente, o aluno EAD, ele tem que ser muito mais responsável e controle de si do que o aluno presencial. Essa é a grande vantagem do EAD, né? O presencial, às vezes, o professor está lá, dá uma segunda chance, conversa, fica lembrando toda hora. O EAD não, é tudo via um ambiente, você tem os prazos, você tem um cronograma bem definido. Então, a responsabilidade da organização, da sua auto-organização, e a gente vai falar justamente isso, quais são as suas responsabilidades aí, justamente, olha, o que é que eu tenho que fazer hoje? Se eu não consigo fazer hoje, qual o tempo que eu vou conseguir reservar para mim? Apesar dessa flexibilidade do EAD, de eu poder estudar a hora que eu quiser, da maneira que eu quiser, no local onde eu quiser, mas você tem que ter esse momento, né? Você tem que reservar um momento diário, um pouquinho de tempo. Você pode trabalhar de manhã hoje, trabalhar de tarde agora, mas todo dia você tem que ter um tempinho para você poder fazer as atividades aqui no EAD. E essa primeira disciplina, né, ambientação de EAD, é justamente isso, para você já se familiarizar com o ambiente, para você saber como está, como posso dizer, esse primeiro contato com o nosso AVA, né, com o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Professor, eu costumo dizer, né, a todas as pessoas que estão próximas de mim, agora para vocês, que na educação à distância é
autonomia vigiada. Né? Quando fala assim, autonomia vigiada, você faz o seu horário, você faz o seu tempo, você escolhe o lugar mais adequado para estudar, mas isso tudo é vigiado. Vigiado por quem? Por mim, pelo professor, pelo tutor? Não, você tem aí a possibilidade de se vigiar, né? Não é mais o professor que vigia o aluno o tempo todo na sala de aula, naquele espaço quadrado. É você se vigiando, você controlando as suas ações. E na educação à distância, quando a gente fala de um novo perfil, né, vamos colocar aqui um novo papel, o aluno que no presencial sempre foi acostumado a ser um sujeito passivo, ele está lá, né, a gente tem aquela imagem que o professor é o detentor do conhecimento, né, que durante muitos anos da vida, ele de fato era o detentor do conhecimento, ele tinha aquele poder para ele, aquele poder do conteúdo era só dele. Hoje, a gente já falou isso na aula passada, que hoje a informação está em todos os lugares e todos os ambientes, e o professor não é mais único, exclusivo detentor do conhecimento. O conhecimento está aí e você, com discernimento, vai buscar esse conhecimento. Então, no presencial, o aluno foi acostumado a ser o professor ser um sujeito ativo do processo de ensino e aprendizagem e o aluno ser um sujeito passivo. Ele sentava lá, aliás, muitas vezes, né, ele ainda senta na cadeirinha esperando só receber aquela gama de informações. Na educação à distância, esse papel muda. O professor, ele é inserido dentro desse contexto, mas como um facilitador, um mediador da sua aprendizagem. Ele promove meios, né, formas que facilite, que favoreça a sua aprendizagem. Mas lembrando, na educação à distância, você é esse sujeito ativo, você vai atrás, né? Você busca alternativas, busca as formas e o professor, ele vai entrar ali para mediar, para facilitar. Não confunda. O que é isso? O professor é um facilitador, então ele vai fazer as coisas por mim? Não, ele não vai fazer as coisas por você. Até mesmo, eu costumo dizer isso, né? A gente já fez nossa parte. A gente já tem um diploma conquistado, eu tenho mestrado, o professor também tem mestrado. Então, assim, a gente já batalhou para chegar nesse nível. Você tem que batalhar agora e o professor, ele vai mostrar as formas, como que você chega, te dá ali todo o aparato que você precisa para conquistar esse espaço, mas ele nunca vai fazer por você, nem o seu tutor presencial, nem o tutor à distância. Eu vejo muitas vezes, né, no ambiente que a gente está, o professor dizendo o seguinte, olha, chega para o tutor, o aluno chega para o tutor e diz, professor, o senhor pode fazer essa questão para mim? Né? Aí o tutor olha assim para o aluno e fala, como assim eu fazer? Eu não sou o aluno é você. Mesmo acertando ou errando, você tem que tentar, porque a tentativa do acerto e erro, ele vale, né? Se você está lá num espaço, vamos dizer, num fórum de aprendizagem, você coloca o seu parecer, a sua opinião, tudo, né, alinhado muito bem ao conteúdo, mas se você errar, não tem problema. O tutor vai lá dizer, olha, essa maneira que você escreveu, esse conteúdo que você apresentou não é o mais adequado, o autor tal fala isso e vai, assim, costurando esse percurso da aprendizagem. Isso é muito importante. Professora, a gente continua, mesmo a gente sendo mestre, né, professora, a gente continua estudando bastante, né? Então vamos às atividades. Depois eu quero comentar alguma coisa bem interessante, aconteceu até comigo, gosto de contar casos que acontecem comigo, para não ficar tão distante, né? É uma coisa que realmente é palpável. Mas vamos lá, né? Sem sobrar tempo, a gente continua conversando mais, né, professor? Primeira atividade, o que é mais importante para que possamos aprender, vamos lá, o que é mais importante para que possamos aprender na EAD? O que é? O material, o AVA, o ambiente virtual, os tutores, o professor, o que é mais importante para vocês? Vamos ver se vocês podem responder. E notícia boa, o chat voltou a funcionar, pode passar aí, tutores, o chat já está online, aí vocês podem entrar e passar as perguntas, as respostas dos alunos. Né? Essa é interessante, gente, que essa é uma resposta muito pessoal, né? Aquilo que você acredita ser o melhor para você não é melhor para o outro. Então, isso se caracteriza até pelos estilos de aprendizagem, né? Tem aquele aluno que ele aprende melhor ouvindo, tem aquele aluno que aprende melhor
vendo, né, um determinado conteúdo. Tem aquele aluno que percebe, às vezes, né, isso é comum acontecer na nossa rotina. Você fala ali quase que 3 horas dentro de uma sala de aula, você fala, o aluno ele não consegue absorver. Mas aí ele assiste um vídeo de 5 minutos que seja, e aí tudo aquilo parece que faz sentido na cabeça dele. Então são os estilos de aprendizagem que cada um ser humano tem, né, diferente do outro. Eu, por exemplo, quando eu estou assistindo as minhas videoaulas, me capacitando, me atualizando, eu levo muito em consideração o ambiente virtual de aprendizagem, né? E as ferramentas que estão lá inseridas nele. Não só a ferramenta pela ferramenta, mas como que essas ferramentas são utilizadas para propiciar, digamos assim, uma interatividade. Quando eu falo interatividade, gente, eu não estou falando só de fórum de discussão. Eu não estou falando só do chat online. Eu estou falando de todo o aparato que o AVA, o Ambiente Virtual de Aprendizagem, permite professor e aluno fazer dentro daquela sala virtual. Então, eu levo muito em consideração o layout, a forma que ele é construído, quais são os recursos que o professor usa, né? Porque tem gente que, eu já vi vários AVAs, que é só repositório de arquivo, né? O professor vai lá, publica diversos e diversos materiais em PDF e lá fica, né? Sem nenhuma dinâmica, sem nenhuma roupagem, e acabou, pronto, ele fez a parte dele. Então, eu, particularmente, enquanto aluna de educação à distância, eu levo em consideração muito o AVA, no seu conjunto, nas suas ferramentas. E o senhor, professor? Eu adoro videoaulas. Eu adoro videoaulas. Para mim, as aulas em vídeo, assim, no YouTube também tem uma riqueza. Eu quero fazer um bolo de macaxeira. Tem no YouTube o cara fazendo certinho, passo a passo, até o momento que tem que colocar o leite, a macaxeira, tem tudo falando. Eu quero aprender a trocar um pneu, tem lá, mostrando qualquer coisa, se queira, tem um cara fazendo um tutorial passo a passo lá no YouTube, né? Vou dar um exemplo, esse é um caso pessoal. Eu tenho uma filha de 9 anos, está na 5ª série, e ela está com uma dificuldade enorme em divisão de 2 ou mais números, né? E no sábado ela chegou, segunda-feira ia ser a prova, sábado ela chegou chorando, pai, eu não sei, não consigo, me mostrou uma lista de exercícios do tamanho do mundo, e agora o que eu vou fazer? Nossa, vou sentar com você, filha, isso foi já no domingo, vou sentar com você, vamos aprender. Só tem um detalhe, né? Dar aula para criança é um pouquinho diferente, você dá aula para o pessoal do nível superior, né? No nosso caso aqui, ensino médio. E eu espero um momentinho. Procura no YouTube, ela adora YouTube, adora Netflix, adora esses ambientes virtuais aí. Vai no YouTube e procura aula de matemática de visão. E veio o resultado ali, e tinha uma série de vídeos, de um professor, não vou dar o nome, uma série de vídeos, e lá, aula 1, aula 2, aula 3, só de visão. Eu peguei ela, coloquei dentro de um quarto isolado, coloquei a televisão ligada lá, ó, fica assistindo com papel e caneta, faça aí. 2 horas depois, gente, 2 horas depois, ela veio com aquela lista de exercícios que ela não sabia resolver, o primeiro exercício todo resolvido. E não só isso, ela gostou tanto daquela aula que estava no YouTube, gratuito, à vontade, de visão, né? Que ela continuou as aulas e daqui a pouco ela estava fazendo divisão com vírgula. Quer dizer, nem no colégio dela tinha se ensinado a fazer divisão com vírgula, e ela naquelas aulas encaminhando um passo a passo, e a metodologia do professor com certeza deveria ser muito boa, né? Ela estava naquele mesmo dia não só fazendo divisões de 2 ou mais números, de 3 números, mas também fazendo divisão com vírgula. E ela chegou assim, pai, pode fazer faz exercício, porque acabou a lista de exercícios, ela pode fazer mais exercícios para mim? E eu comecei a fazer exercício. Aí daqui a pouco ela desaparece e aparece um tempinho, pai, parei nesse aqui. O que foi, filha? Eu comecei a fazer divisão e não para. Eu, como coloquei tudo na cabeça, eu fiz uma divisão que não tem não tem o final, como é que chama o nome desse tipo de divisão? Que não tem final, os vírgulas nunca param. Aí eu comecei a dar risada, não, filha, realmente, isso aí não para. Você vai aprender que esse tipo de divisão, tem divisão que nunca vai parar, que sempre vai ter uma casazinha para você fazer. Mas tudo isso em um dia. E lógico, na segunda-feira ela tirou nota 10, quer dizer, por causa de uma aula na internet gratuita, disponibilizada no YouTube, por exemplo, de chorar sem saber fazer um único exercício, ela conseguiu segunda-feira ser a melhor aluna da sala e tirar uma nota 10 na prova de matemática, né? Olha o que aconteceu, né?
E isso fica muito enraizado, aquilo que eu falei, os estilos de aprendizagem, né? Por mais que você tenta, tem aluno que não vai aprender ali só ouvindo, né? Enquanto tem o seu colega do lado que praticamente ele não está nem olhando para o quadro, ele só escuta e dá conta de assimilar aquilo, vai na prova, vai muito bem. Então é perfil, é estilo mesmo de aprendizagem. Tem livros maravilhosos que falam desses conceitos. Só um minutinho, professor. Assim como a gente tem o Claudênios, lá do Polo de Espigão, que ele responde o seguinte, que o AVA também é muito importante, que ele considera um fator mais importante, porque lá eles conseguem ver e rever o conteúdo, além de tirar as dúvidas com os tutores online, além de interagir com os alunos, né? A Natiele, também do Polo de Espigão, ela disse o seguinte, que o mais difícil para ela, né, saindo um pouquinho ali das perguntas, mas que tem a ver com o conjunto, ela disse que o mais difícil para ela é organizar o tempo, né? Organizar esse tempo para ler, para pesquisar, para realizar a atividade e acessar o AVA. Então, assim, é uma rotina, é uma sequência. A educação à distância é aquilo que a gente falou, exige de você. Então, você tem que se organizar. Poxa, mas eu não sou organizado. O que eu vou fazer? Eu sou aquela pessoa que eu deixo meu quarto, né? Aquela bagunça, daquele jeito que a mãe falta morrer. Então, assim, você não é organizado, mas você vai ter que ficar organizado. E como que eu fico organizado? É da noite para o dia? Não. É uma rotina, né? Um dia você arruma uma coisa, um pedaço do quarto, outro dia outro, e vai trazendo, incorporando aquilo para a sua vida. É a mesma coisa. Poxa, eu não consigo estudar essas 10 páginas hoje. O que eu posso fazer? Se eu não estudar essas 10, amanhã eu vou ter 20. O que eu posso fazer hoje? O que é possível nesse espaço de tempo que eu tenho? Eu consigo ler, praticar exercício de 5 páginas. Então, você vai fazer as 5 páginas, né? Eu sou aquela pessoa que funciona super bem de madrugada. Ótimo. Se você tem condições de no outro dia acordar e dar conta de fazer as coisas, ir para a escola, né, e todos os outros afazeres, perfeito. Utiliza aquilo que você tem em benefício. Qual é o meu horário de produtividade? É lá que você vai focar, né? Não adianta, se você é aquele aluno que, meu Deus do céu, 6 horas da manhã para mim não adianta que eu não consigo render, você não vai deixar para estudar nesse horário. Eu vou novamente o caso da nossa taxista, né? Eu imagino como é que deve ser o tempo da nossa taxista. Mulher, mãe, né? Esposa, trabalha como taxista, e como é que deve ser o tempo dela. E ela é uma nossa aqui do IFRO, interessante, foi uma experiência muito boa, foi uns 15 minutos de conversa que a gente teve ali, muito interessante. E a dificuldade dela justamente é gerenciar o tempo dela, foi o que ela falou, nossa, eu tenho que me organizar. Eu dei umas dicas, né? A questão é você realmente reservar um tempinho, seja de qualquer momento, né? Hoje pode ser de manhã, amanhã pode ser tarde, mas você sempre está reservando todo dia um tempinho. Se você for acumular, gente, dá problema, né? Às vezes, ou então você pega num dia ou num final de semana, faz tudo que você puder fazer, dá aquele intensivão, depende de você, mas nunca deixe acumular exercício. Se tiver disponibilizado, faça, não deixe para a última hora, porque a última hora o computador vai queimar, a internet não vai funcionar, o pneu do carro vai furar, alguma coisa do tipo, né? Mas vamos lá. Professora, segunda questão. Quais as diferenças observadas, né, podem ser observadas nos tipos de metodologias de AD abordados aqui? Você conhece outros tipos de AD? Quais? Com você, professora. E aí a gente tem a participação, assim, né, da Natiele de Espigão e da Micaele, aqui do Polo Porto Velho, Zona Norte, e elas duas estão muito sintonizadas no conteúdo, e até mesmo porque está fresquinho as informações que a professora Ariadne e o professor Jonimar passaram, né, antes da nossa interatividade. Ela diz o seguinte, que existe o e-learning, o semipresencial e o sistema de tutoria. E aí ela faz digamos assim, uma dobradinha.
o nome e o conceito, né? Então, ela diz o seguinte: no e-learning, o estudante não tem esse contato físico com os tutores e os colegas. E aí entra aquilo que a gente chama de aprendizagem por meio da mídia eletrônica, né? A gente consegue ver muito essa interatividade por meio dessas mídias eletrônicas. É muito utilizado em cursos livres. Toda vez que você faz um curso livre, hoje os modelos já trazem um pouco dessa tutoria. Alguns é online, outros não, mas o grande mesmo não tem essa tutoria. É tudo feito por mídia eletrônica. O semipresencial é a mediação realizada pelos meios eletrônicos e combinado com os momentos presenciais. E o sistema de tutoria que combina as TICs com os tutores, né? Lembrando o que é TICs? São tecnologias de informação e comunicação. Eu costumo dizer que Moran é um grande autor especialista em educação à distância. Ele diz o seguinte, que vivemos 3 momentos da educação: a educação presencial, a educação semipresencial e a educação à distância. Quando a gente fala de educação à distância, a gente está falando de outros meios, também outros nomes que aparecem aí dentro dessa metodologia, né, desse grande guarda-chuva que a gente chama de educação à distância. O presencial, aluno e professor tem que estar no mesmo tempo, no mesmo horário, juntos, olhando um para o outro, no espaço físico. O semipresencial é aquela metodologia que horas acontece de forma presencial e horas acontece à distância, né, interligado, não necessariamente maior ou menor tempo. E na educação à distância, a gente fala 99,9%, de fato, é totalmente à distância por diversas interatividades no ambiente virtual. Por que a gente fala 99,9%? Porque a legislação, ela diz que para cursos à distância, totalmente à distância, a avaliação ela tem que ser presencial. Isso é uma portaria, uma normativa do MEC que diz isso, né? Tudo pode ser à distância, exceto a forma de avaliação. Professor, é interessantíssimo isso aí, tá? Exemplo, a gente está no curso de técnico em informática para a internet, não seria isso? Alguns comentários. Existe várias academias virtuais, ou uma que eu recomendo que vocês se matriculem gratuitamente, gente. É o Microsoft Virtual Academy, né? Eu sou aluno da Microsoft Virtual Academy. Lá eu tenho aulas, eu tenho o meu próprio ambiente, eu tenho tudo. Desde programação, banco de dados. O último curso que eu estava assistindo na semana passada era sobre inteligência artificial, né? E um curso em português, era de um professor lá de Portugal, mas perfeito. Ele ensinou passo a passo como desenvolver um programa sem muita codificação para reconhecimento de escrita. Nossa, que legal, né? E tudo isso numa academia de aprendizagem virtual que tem uma grande empresa por trás, no caso da Microsoft. Também nós temos a Oracle Academy, nós temos a Cisco Academy, quer dizer, cada grande empresa tem suas academias virtuais e muitos cursos gratuitos aí. Outro vale lembrar também, na nossa área é bem interessante, tá? A questão tem que o MEC exige, né? O MEC, né, para ter o meu certificado válido, para ter o meu diploma de ensino médio, para ter o meu diploma de graduação, de pós-graduação, mestrado e assim por diante, eu tenho que ter aquele modelo. Mas o mercado de informática é um mercado diferente, né? O mercado de informática não basta só o diploma, eu tenho que saber mesmo, né? Vocês sabem que informática é um dos poucos cursos que não tem conselho. Quer dizer, você tem aquele garoto de 15 anos de idade que sabe programar muito bem, ele vai trabalhar na empresa como analista, ponto. A empresa nem vai perguntar se ele tem graduação ou não. Ele vai lá, olha, eu sei programar, eu sei desenvolver sites, eu aprendi tudo na Virtual Academy X e está aqui a prova, está aqui meu portfólio, está aqui tudo, perfeito, você acaba de ser contratado. Então vocês veem, vocês percebem aí, até na mídia, nas redes, que o profissional, que independentemente tem as outras profissões, lógico, mas o profissional de TI é diferenciado. O profissional de TI, além dessa certificação do MEC, da graduação, do ensino médio, assim por diante, que é obrigatório no Brasil, o mercado, quer dizer, quando você for trabalhar lá fora, ele vai exigir também a sua experiência. Essa experiência não vai estar tão atrelado somente à instituição acadêmica, vai estar adicionado também às suas experiências no dia a dia, profissionais.
tomar muito cuidado disso. Um detalhezinho, e só para reforçar isso, existe uma universidade chamada 42 University, né, quer dizer, Universidade 42, pode pesquisar na internet. É uma universidade que foi criada na França, que agora está nos Estados Unidos, no Vale do Silício. É uma universidade que não tem professores. Né? É uma universidade... Uma escola sem professores. É uma escola sem professores. Né? Com quem assistiu o vídeo do Mitra, que eu dei um exemplo, a MASP está nessa Universidade 42. É uma universidade que não tem professores, o aluno vai lá com computadores de última geração, um espaço que tem computadores de última geração, internet de altíssima velocidade, ele entra e tem que passar com fases, que nem jogos. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, cada fase é passada pelo próprio aluno e conjunto com outros alunos, eles ficam fazendo a interação. E só não tem certificado, eles não têm um diploma válido lá nem na França, nem nos Estados Unidos. Poxa, então ele não tem um certificado que nem o do MIT, de Harvard, de Yale, não tem um certificado que nem da Uni, assim por diante? Não tem. Mas o mercado considera o que eles fazem lá na Universidade 42. Tanto que quase todos, eu tenho até experiência, quase todos os alunos que saem da Universidade 42 são imediatamente contratados pelo Facebook, pelo Twitter, pela Microsoft, pela Oracle. Quer dizer... Resumindo, né, professor, seria muito bom que você conseguisse aliar tanto essa formação acadêmica, que é exigência, né, é muito difícil hoje você entrar no mercado sem certificação, sem diploma, e aliar esse diploma a essa experiência acumulativa que você vai fazendo aí, esse percurso por fora da academia. É todo mundo gigantesco que é fora desse quadrado, né? Então, e concurso público, né? Concurso público exige graduação. Vamos lá para a terceira pergunta, né? Que o nosso tempo já está acabando. Quais são os princípios básicos que devem ser observados na EAD? Dentre esses princípios, indique qual você tem dificuldade para identificar e por quê. Acho que a gente já falou isso, né, professora? Só aqui o Gabriel do Polo Porto Velho Zona Norte, lá da sala do tutor Carlos, ele diz o seguinte, que os princípios são autonomia, cooperação e interação. Tá no guia. Né? Autonomia é aquilo que você tem que ter, cooperação para ajudar o outro e interação para se comunicarem. Esse saber coletivo acrescenta muito na nossa vida, não é só o saber individual, mas saber aquilo que eu consigo aprender com todos. E a última pergunta, vamos lá, professora? É a importância das netiquetas no EAD? Essa palavra é nova, gente. Netiquetas. O que é netiquetas, professora? É uma etiqueta na internet, né? O aluno, as pessoas, né? Vamos colocar assim, todas as pessoas, elas se comunicam não só pela linguagem verbal, não só pela linguagem não verbal. A gente faz as nossas comunicações hoje, tá via aplicativo, redes sociais, e-mail. É muito difícil hoje o ser humano que não faz uso desses recursos tecnológicos. E a gente precisa ter uma etiqueta, né? Assim como a gente precisa ter uma etiqueta quando vai receber alguém na sua casa, quando você vai visitar um recém-nascido, quando, né, a primeira vez que você vai na casa de alguém que você é convidado, você também precisa ter essa educação, digamos assim, na internet, etiquetada na internet. Então você tem que saber, por exemplo, tem gente, não sei se vocês já receberam, né? Algum e-mail só com caixa alta, né? Aquela pessoa que escreve em todas as letras maiúsculas, né? Que o texto fica gigante. Você já recebeu isso? Você já ficou se perguntando, poxa, por que a pessoa escreve assim? Né? O que será que aconteceu? Tá gritando comigo? E aí a gente sabe, quando a gente coloca tudo em caixa alta, você quer... É como se fosse, né, fazendo aí uma comparação, uma analogia, a pessoa gritando com você. Ela está te chamando a atenção. Então, você precisa se equiparar de formas que não fique feio, né, para a pessoa que escreve, nem para a pessoa que recebe. E a cooperação também, né, uma coisa mais importante nessa etiqueta é você não está sozinho nessa jornada, então uma coisa importante... tente ajudar seus colegas, você tem os fóruns aí, poste suas dúvidas nos fóruns, os colegas que acessam o fórum, se souber da dúvida, postem também, quer dizer, acho que a parte mais importante da etiqueta na internet é a cooperação, né? Então, acho que se todos cooperarmos juntos, a gente vai conseguir chegar a um objetivo junto, e esse é o grande objetivo aqui da nossa jornada, né? Chegar junto na onde a gente deseja.
E, gente, autonomia é a palavra-chave, né? O que é autonomia? É ter iniciativa, é buscar ser independente, não ficar sentadinho esperando, é ir atrás, né? Buscar esses outros meios. E um abraço especial hoje vai ao polo de Ouro Preto do Oeste e ao polo Porto Velho Zona Norte, que estão pertinho de nós, quase aqui ao lado, e todos os outros polos sintam-se abraçados. A gente caminha aí para a próxima aula, que já é a prova, então estudem bastante, reveja todo o conteúdo e até a semana que vem. Um abraço. Até a semana que vem. Um abraço.